Fala jovem, tudo bem com você? Aqui é o professor Alex para mais uma aula de resolução de exercícios e nessa aula de hoje vamos resolver as questões do capítulo de acústica. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, a primeira questão aqui é lá da página 148, página 148 da sua apostila super, e ela fala bem assim, ó. Duas caixas acústicas conectadas na mesma saída de um amplificador por meio de cabos de mesmo comprimento foram utilizadas a céu aberto para animar uma festa junina. A céu aberto. Bacana. Letra A. Sabendo-se que o tempo mínimo de percepção distinta de dois sons pelo ouvido humano é de 0,1 segundo, tempo mínimo, né, é igual a 0,1 segundo para percebermos e distinguirmos dois sons. E ele fala aqui que a velocidade do som no ar equivale a 340 metros a cada segundo. Calcule a distância mínima entre as duas caixas para que uma pessoa posicionada ao lado de uma delas ouça distintamente o som produzido por ambas, tal qual ocorre o eco. Muito cuidado nessa questão, pessoal, para você não se confundir, ok, galera? Muito cuidado para você não, digamos assim, ter alguns tipos de métodos mecânicos, entende? A respeito da parte de é, eco, né? Então vamos assim, olha, eu tenho uma caixa de som aqui à esquerda, uma caixa de som aqui à esquerda, eu tenho uma caixa de som aqui à direita, bacana. E essa pessoa, ela está ao lado de uma das duas caixas, por exemplo, supondo a caixa da esquerda. Vamos imaginar, pessoal, que o som proveniente pela caixa da esquerda atinja o ouvido do nosso observador meio que instantaneamente, né? Então eu vou me preocupar mais com o tempo gasto pelo som proveniente da caixa da direita, por exemplo. Legal? Então, qual que deve ser a distância para que esse som aqui, né, percorra esse caminho e atinja o ouvido do observador para que ele seja capaz de perceber os dois sons, né? Então, assim, se o som proveniente da caixa da esquerda é um som instantâneo, já chega meio que na hora, digamos assim, no ouvido do nosso observador, galera, esse som aqui tem que percorrer esse caminho ao longo de 0,1 segundo, certo? Então vamos assim, ó. Eu sei que a velocidade é igual a distância sobre tempo. Eu sei que a distância percorrida é igual a velocidade vezes o tempo. Bom, a velocidade 340 e o tempo 0,1. Então, isso indica que a distância percorrida pelo som deve ser de 34 metros, né? Ou seja, se o som da caixa, desculpa, se o som da caixa da direita percorrer 34 metros, o nosso observador consegue distinguir esses dois sons. Tudo bem? Letra B aqui então agora, vamos lá. O comprimento de onda do som audível compreende uma faixa que se estende de 2 vezes 10 a menos 2, né, a 20 metros. Então a frequência mínima seria... Aliás, frequência não, perdão. O comprimento de onda mínimo ele é igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros, né? E o comprimento de onda máximo é igual a 20 metros. Legal. Ele me pede para calcular aqui, né, na letra B, determine o valor da menor frequência sonora que a pessoa pode ouvir. Ou seja, qual que é a frequência mínima. Legal? E aí eu sempre chamo a sua atenção para isso, pessoal. Lembrem-se, frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa que se eu quero calcular a frequência mínima, eu preciso levar em consideração o comprimento de onda máximo. Beleza, galera? Vamos lá? Então o negócio é assim, olha, eu sei que velocidade é igual a lambda vezes f, né? Então eu quero saber que a frequência máxima é igual à velocidade, no caso do som, né? Dividido pelo comprimento de onda mínimo. Legal?
Frequência máxima é igual a quanto? É igual a 340 metros por segundo dividido por 20, né? A, opa, eu errei aqui, eu confundi as coisas. Desculpe, 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 deixa eu apagar aqui. E aí vamos voltando assim, ó. Eu não quero calcular a frequência máxima, eu quero calcular a frequência mínima. Vamos lá. Então tá aqui, ó, frequência mínima. Aqui é comprimento de onda máximo. Eu até coloquei certo aquela hora lá, né? Frequência mínima é igual a 340 dividido por 20 mesmo, beleza? Frequência mínima é igual a quanto? É igual a 340 dividido por 20, 34 dividido por 2, 17 Hz é a nossa resposta então. Beleza? Resposta da letra A, 34 metros. Resposta da letra B, 17 metros. Vamos para a questão número 2, da página 148 também. Vamos lá? Quando uma ambulância se aproxima ou se afasta de um observador, este percebe uma variação na altura do som emitido pela sirene. O som percebido fica mais grave ou mais agudo. Esse fenômeno é denominado efeito Doppler, considerando o observador parado, considerando que o observador está parado. Vamos lá. Letra A. O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se afasta? Não. Não. O efeito Doppler é mais basicamente assim, né, galera? Durante a aproximação, eu percebo uma frequência maior. Isso aqui é agudo. Tudo bem? Durante o afastamento, eu percebo uma frequência menor. Chamamos isso aqui de grave. Tudo bem? Então, olha, se eu me afasto, o som percebido fica mais agudo à medida que ele se afasta. Então, ele se afasta e o som deveria ficar mais grave, não mais agudo. Letra B. O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se aproxima. Essa aqui é a nossa resposta. Legal? Ó, letra C. A frequência do som emitido aumenta à medida que a ambulância se afasta? Não. Letra D. O comprimento de onda do som percebido aumenta à medida que a ambulância se aproxima. Se a ambulância se aproxima, o som fica mais agudo. Ou seja, a frequência aumenta para o comprimento de onda diminuir. Legal? Letra E. O comprimento de onda do som percebido é constante, então esquece, né? Resposta letra B mesmo, ok? Número 3. Questão número 3, lá da página 148 também, tá? Quando a corda de um violão é tocada e vibra no seu modo fundamental, ela emite um som de frequência F, dada pela expressão F é igual a 1 sobre 2L, que multiplica F sobre raiz quadrada de F sobre P, na qual L é o comprimento da corda, F é a intensidade da força de tração, a qual ela está submetida, e ρ, eu falei P, né, mas é ρ, é a sua densidade linear. Considere uma corda de violão com comprimento L, né? Então L é igual a 80 centímetros, e como eu sou malandro, já vou aqui colocar 0,8 metros, submetida a uma força de tração de intensidade, né? A força de tração, eu gosto de chamar essa força de tração de T, tá? E a tensão igual a 320 newtons. Se a frequência fundamental do som emitido por essa corda for de 250 Hz, então a frequência fundamental, né? A frequência do primeiro harmônico, 250 Hz, claro, né, que considerando n igual a 1, é o primeiro harmônico que nós estamos falando, qual que deve ser a massa dessa corda, né? Beleza? Então, o negócio é o seguinte, vamos assim, galera, eu não tenho que me esforçar muito para essa questão, porque ela já me falou aqui das informações, certo? O negócio é o seguinte, ó, pegar a fórmula que ele me deu ali, F é igual a 1, esse 1 aqui de cima refere-se ao harmônico, tá? É 1 porque é primeiro harmônico, se fosse terceiro harmônico seria 3, por exemplo. Legal? Essa expressão aqui, né, galera, da raiz quadrada, gente, fala da velocidade da onda na corda. Isso aqui seria a equação de Taylor.
Assim, ó. Vamos lá. F é igual a quanto? Bom, eu sei que essa frequência aqui é a frequência do harmônico, né, que nós estamos considerando, ok? Que no caso é vale 250 aqui então, né? Primeiro harmônico e tal. Isso aqui é igual a 1 dividido por 2 vezes 0,80, que multiplica a raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 320 dividido por ρ. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui então, pessoal? Olha só. 2 vezes... Vamos fazer devagarzinho, ó. 250 é igual a 1 que divide quanto? 1,16. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 320 dividido por ρ. Legal? Olha só, pessoal. Quanto que é 250 vezes 1,6? Esse cara vai passar para lá multiplicando, né? Então, passando para cá multiplicando, nós temos o quê? 250 vezes 1,6 dá 400. Isso aqui é igual a quanto? É igual a raiz quadrada de 320 dividido por ρ. Tudo bem, pessoal? Bom, nos resta aqui agora, pessoal, descobrir o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Aliás, minto. Vou elevar aqui ao quadrado dos dois lados, tá? Certo? E isso aí fica como? Bom, 400 ao quadrado fica quanto? Fica 16 com 4 zeros a sua sequência, né? Que no caso são 160 mil, né? Isso aqui é igual a 320 dividido por ρ. Legal? Então nós temos o seguinte, 320 dividido por 160 mil, isso aqui dá quanto? Ó, 320 dividido por 160 mil, isso aqui dá quanto? Dá 0,002 quilogramas por metro. Beleza? Tá aí. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui essa informação e eu simplesmente vou fazer o que com ela? Vou fazer o seguinte, eu vou aplicar na expressão da densidade linear. Densidade linear, ρ, é igual a massa dividido pelo comprimento. Lembra que a questão quer calcular a massa, pessoal? Olha, qual que deve ser a massa dessa corda? Então eu sei que a massa é igual a densidade vezes o comprimento da corda. Legal? Massa é igual a quanto? É igual a... vou colocar as unidades aqui, pessoal, para ficar mais fácil de você assimilar aí, ok? Vamos lá. Densidade. A densidade, ela vale... Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3, tá? Quilogramas por metro, multiplicado por quanto? Multiplicado pelo comprimento. O comprimento vale 0,8 metros, né? Beleza. Eu vou colocar 8 vezes 10 a menos 1. Perfeito? Perfeito então, né? Então, isso aqui dá quanto? Olha só a brincadeira, pessoal. A resposta aqui, ela está em gramas, ok? Ela está em gramas. E aí, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Olha só. Esse K aqui, do quilograma, ele vale quanto? Ele não vale 10 a terceira? Não vale 10 a terceira? Eu posso cortar esse 10 a terceira com esse 10 a menos 3 aqui. Por quê? Porque você vai somar os expoentes repetindo a base, né? Repete a base, 10, e soma os expoentes. Menos 3 mais 3 é igual a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Então essa brincadeira aqui dá quanto? Ó, 2 vezes 8 é igual a 16, vezes esse 10 a menos 1 que sobrou aí, ó. Lembrando que aqui dá em metros, né? Eu posso cortar esse cara com esse cara aqui, sobra só o grama mesmo. 10 a menos 1 gramas
massa é igual a 1,6 gramas, então. GG, fechou. Tá aí, ó. Então eu usei a fórmula que ele me deu para descobrir a densidade linear e descobrindo a densidade linear, chegamos à massa. Então a massa é de 1,6 gramas, a resposta letra D. Beleza? Vamos para a próxima? Número 4, fala bem assim. Um tubo de comprimento L aberto em ambas as extremidades, então nós estamos claramente trabalhando com um tubo aberto. Legal? Emite um som fundamental de frequência F1. O mesmo tubo, quando fechamos uma de suas extremidades, passa a emitir um som fundamental de frequência F2. Ah, tá. Então, eu tenho aqui que a frequência fundamental é igual a F1, no caso aqui, né, no tubo aberto, e se o tubo é fechado, a frequência fundamental é chamada de F2, ok? Lembre-se, isso aqui é a frequência fundamental, certo? Muitas vezes atribuímos, pessoal, a frequência fundamental ao número 1, né, ao primeiro harmônico, sabe? Mas aqui ele chamou de 2. Então, F1 é a frequência fundamental de um tubo aberto e F2 é a frequência fundamental de um tubo fechado. Legal? Vamos da forma clássica então, hein? F1 dividido por F2 é igual a quanto? Vamos ver? Olha só. O que é, pessoal? É frequência de um determinado harmônico. A frequência de um determinado harmônico seria o número desse harmônico vezes a velocidade da onda, no caso a onda sonora, né? Porque é um tubo sonoro, dividido, no caso do tubo aberto, é 2 vezes aqui o comprimento do tubo, né? No caso do tubo fechado, eu vou colocar um número I, a letra I no caso, V som dividido por quanto? Por 4L. Beleza? E aí eu faço o seguinte, pessoal. Olha só, eu vou repetir a primeira, considerando que esse N e esse I, como são as frequências fundamentais, né? Esse aí vale 1, né? Beleza? Então, eu posso simplesmente eliminar os dois. Eu vou colocar aqui para você logo direto. Ó, 1 vezes a velocidade do som dividido por quanto? Dividido por 2L. Multiplicado pelo inverso da segunda, né? 4L dividido por 1 também, vezes a velocidade do som. Você já percebeu, né, pessoal, que o andar de cima aqui, ó, cancela com o andar de baixo, corta o L com L, então a resposta é 4 dividido por 2, logo, portanto, F1 sobre F2 é igual a quanto? É igual a 2. Resposta letra A. Número 4, resposta letra A. Beleza? Vamos para a próxima então aí, pessoal. Só tomar um café. Vamos lá. Bom, número 5. Número 5 já pergunta algumas coisas aqui, né? Vamos assim então, olha. O nível sonoro S é medido em decibéis, de acordo com a expressão S é igual a 10 log de I sobre I0, na qual I é a intensidade da onda sonora e I0 vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. É a intensidade de referência padrão correspondente ao limiar da audição do ouvido humano. Numa certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85 decibéis. O gráfico a seguir mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento da obra. Então você pode perceber que o nível sonoro em decibéis varia de acordo com a distância. Se você lembra da expressão, né, pessoal? O nível sonoro está vinculado à intensidade e a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É por isso que nós temos essa curva exponencial aí. Legal? Vamos lá.
numa certa construção, já li isso aí, vamos lá. A que distância mínima da britadeira os trabalhadores podem permanecer sem proteção auditiva? Ele fala aqui que, ó, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85 decibéis. Então vamos procurar aqui os 85 decibéis no gráfico. Está aqui, nesse pontinho, e isso está vinculado a 10 metros. Legal? Qual a distância mínima? A distância mínima deve ser a distância mínima de 10 metros, segundo o gráfico. Tudo bem? Letra B. A frequência predominante do som emitido pela britadeira é de 100 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual é o comprimento de onda para essa frequência? Legal? Moleza pra gente, hein, pessoal? Vamos assim, ó, letra B. Qual deve ser o quê? O comprimento de onda, né? Comprimento de onda do som da maquita, da britadeira, dessas. Aí, ó, esses aí são aparelhos, pessoal, que são utilizados em obras que muitos nos atrapalham durante uma pandemia, né? Nessas aulas remotas. Eu mesmo moro ao lado de 3 construções de apartamentos e prédios aqui no total, né? Agora eles estão em silêncio. Eu estou gravando esse vídeo aqui às 7 da manhã também. Daqui a pouco começa. Vamos lá. Velocidade é igual a lambda vezes f. Lambda é igual a velocidade dividido por f. Lambda é igual a velocidade do som, né? 340 metros por segundo dividido por 100. Então o comprimento de onda tem que ser igual a 3,4 metros. Tá na mão aí, ó. Moleza pra gente então. Beleza? E na letra C, ele fala o quê? Vamos lá. Na letra C, qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 50 metros? Qual é a intensidade sonora? Qual que é a intensidade sonora? A uma distância de 50 metros. Legal? Ele quer saber qual é a intensidade sonora, não o nível sonoro. Tem diferença, né? Pessoal, olha só, de acordo com o gráfico aqui, então, repara só, eu quero saber de 50 metros, beleza. Eu sei que 50 metros a pessoa está protegida, menos do que 85 decibéis, né? E é verdade, ó. Não está certinho, mas ó, chega aqui, ó, aos 70 decibéis. Confere comigo? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, pelo gráfico, eu tenho que, considerando a distância de 50 metros, nós temos aí um nível sonoro, aliás, uma intensidade, um nível sonoro, perdão. Ele chamou de S ali, né, pessoal? Eu gosto de chamar de beta. Pelo gráfico, beta então é igual a 70 decibéis. Então vamos aqui usar a equação que ele me deu ali, né? Beta, ele falou de S, mas eu gosto de usar beta. Beta é igual a 10 que multiplica log na base 10 de I sobre I0. Então fica assim, ó. 70 decibéis é igual a 10 que multiplica log diz que está aqui dentro. Então aqui é 10 a menos 12. E aqui é o I que eu quero encontrar. Legal? Corta, corta. E eu já aplico a lógica do logaritmo, né? Se o logaritmo não tem nenhum número aqui na sua base, significa que a base é 10, certo? Beleza, então. A ideia é a seguinte, ó. A base elevado ao valor que está aqui na igualdade é igual ao que está dentro aqui do parênteses, beleza? Então a brincadeira é a seguinte, ó. 10 a sétima é igual a I sobre 10 a menos 12. 10 a menos 12. Então, pessoal, I é igual a 10 a menos 12 multiplicado por 10 a sétima. Quanto que dá 10 a menos 12 com 10 a sétima? Não dá 10 a menos 5? Então I é igual a 10 a menos 5 watts metro quadrado. Já é? Tá aí, tá na mão. Beleza? Respondido então aí a nossa questão número qual? Número 5 aqui, ó.
Deixa eu afastar mais um pouquinho para você tirar o print. Ó, tira o print agora. Pou! Beleza. Vamos para o número 6, então. Número 6 e o número 5 da página 149, tá ok? Vamos lá. Questão do Enem, né? A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom emitido pelo aparelho, colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão ao outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, até de 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Então, olha só, a determinação de distâncias entre os órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Quais são elas? Vamos ver aqui. Bom, letra A intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons. Letra B, a quantidade de luz usada para gerar as imagens no aparelho e a velocidade do som nos tecidos. Letra C, a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a frequência dos sons emitidos pelo aparelho. Letra D, a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. E letra E, o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo pelo aparelho. Pessoal, a resposta é a letra D, né? Porque é o seguinte, Bom, vamos imaginar que aqui seja a pele da pessoa e aqui seja a superfície de um órgão. Legal? O ultrassom, galera, ele é emitido através da pele da pessoa e aí ele atinge o órgão e ele reflete do órgão de volta para o aparelho. Certo? Se eu sei qual é o tempo, por exemplo, eu já conheço a velocidade. Certo? Se eu descobrir o tempo, se eu perceber que qual que é o tempo de ida e volta, eu consigo saber qual que é a distância. Então eu consigo estimular aí, no caso, uma imagem, certo? Então eu preciso conhecer a velocidade e eu preciso conhecer o tempo para descobrir a distância. E aí gerar a imagem, entendeu? Resposta letra D. Questão número 7. Questão número 7 fala bem assim, ó. Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic para criar um detalhado mapa 3D que vai tirar virtualmente o Titanic do fundo do mar para o público. A expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido aplicadas ao navio para obter o mais completo inventário de seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão das condições do navio, naufragado há um século. No problema apresentado para gerar imagens através de camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais adequado. Por quê? Letra A. A propagação da luz na água ocorre a uma velocidade maior que a do som nesse meio, né? Letra B. A absorção da luz ao longo de uma camada de água é facilitada enquanto a absorção do som não. Letra C. A refração da luz a uma grande profundidade acontece com uma intensidade menor que a do som. Letra D. A atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da atenuação de som nesses mesmos materiais. E letra E.
reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos intensa que a reflexão do som nesse material. Vamos lá, pessoal. Por que não enxergar e sim, entre aspas, ouvir? Vamos lá. O Titanic ele está posicionado a 4 quilômetros de profundidade no oceano, certo? Se você chega no alto mar e você coloca o rosto assim, né, debaixo da água, você não consegue ver o fundo do mar, porque a distância entre a superfície e o fundo do mar é uma distância consideravelmente grande, a ponto de que a densidade da água do mar vai ficando maior conforme você vai chegando mais fundo, digamos assim. E isso prejudica a visão, né? Em locais, por exemplo, mais profundos do oceano, nem sequer a luz chega, de tão fundo que é lá embaixo, por exemplo. Por que o som é mais viável? Porque o som consegue viajar até lá a ponto de que, quanto mais denso vai ficando o meio, melhor o som vai atravessando aquela região. Então, assim, o som ele consegue chegar até o casco do navio, ele pode ser refletido e, igual vimos na questão anterior, né? Se eu sei a diferença de tempo, considerando uma média de velocidade do som, eu consigo atribuir qual que seja a distância de cada ponto e você consegue fazer uma imagem, né, no computador. É por isso, pessoal, que a resposta é a letra D, certo? A forma como a energia diminui, digamos assim, quando a luz atravessa as águas do mar, é diferente da forma que o som perde energia nesse mesmo meio. Tudo bem? Resposta letra D. A última questão aqui da parte de atividades, eu acho. É atividades o nome? É, atividades. Fala bem assim, ó. Um importante dispositivo empregado para mapear o fundo dos oceanos é o sonar. Basicamente, seu funcionamento consiste na emissão, propagação e reflexão de ondas sonoras. Por sua vez, sabe-se que a velocidade de propagação do som na água depende da profundidade e da salinidade da água. A figura abaixo mostra um navio cujo sonar emite uma onda de frequência, né, a frequência da onda aqui de 2 kHz. Frequência da onda de 2 kHz, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao cubo Hz, né? E que atinge o leito do mar a uma profundidade de 250 metros. Então, repare só aqui, ó, o navio está na posição 0, ok? E aí, 250 metros é de profundidade, ok? Considerando os eixos da figura, que representam a velocidade de propagação do som, v som na água do mar em função da profundidade h, pode-se dizer que o menor comprimento de onda que o som emitido pelo sonar terá durante o percurso será quanto? Vamos lá. Pessoal, eu sei que velocidade é igual a lambda vezes f. E uma coisa que eu quero que você perceba, pessoal, é que a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Se eu quero encontrar aqui o menor comprimento de onda, né, de acordo com o gráfico que eu tenho que procurar aqui a menor velocidade. E eu percebo que, ó, 1530, 1508, 1504, 1508, 1510, 1512. Então a menor velocidade, pessoal, acontece a 100 metros de profundidade, certo? A velocidade de 1504, né, metros por segundo. Então seria o seguinte, ó. Comprimento de onda é igual a velocidade sobre a frequência. Comprimento de onda é igual a 1504 dividido por 2 vezes 10 a terceira. Legal? 1504, pessoal, dividido por 2 equivale a 752, certo? Vezes 10 a menos 3, porque esse carinha aqui, ó, subiu com o expoente trocado, né? 1, 2, então aqui no caso eu tenho que o comprimento de onda é 7,52. 10 a menos 3 não, pera aí, desculpa. Confundi aqui as situações, né? Veja bem, ele pede aqui em centímetros, certo?
Então fica assim, ó, 752 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2 metros, né? Por que eu fiz isso? Porque essa parcela aqui, ó, já é o centímetro, tá? É a centésima parte de 1 metro. Então eu tenho que o comprimento de onda será igual a 75,2, né? Tirei uma casa decimal, centímetros. Então, tá aí, ó. Resposta 75,2, letra C. Já é? Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Vamos lá? Vamos agora para as complementares. Eu acho que é esse que é o nome. Cadê? Complementares? Exercícios complementares, esse mesmo. Vamos lá? E é isso, bora lá, pessoal. Questão número 1 aí, ó, já da página 151. Ah, essa questão da minha época, hein? Essa questão da minha época, hein? Na época que o vestibular era mais tradicional e tal, ó. Questão de primeira fase da UFES, vamos lá. Para conseguir se localizar no escuro, os morcegos usam uma espécie de sonar. E para isso emitem ultrassons, movimento vibratório cuja frequência é superior a 20.000 Hz. Considerando-se que o menor comprimento de onda sonora emitido por um morcego é de 3,4 vezes 10 a menos 3, o menor comprimento de onda, então o comprimento de onda mínimo aí, ó, do morcego, comprimento de onda mínimo aí do morcego é de 3,4 vezes 10 a menos 3 metros. E que a velocidade do som, beleza? A velocidade do som é igual a 340 metros a cada segundo. Pode-se dizer que a frequência sonora mais alta, então é isso aí mesmo, né? Frequência sonora mais alta, frequência sonora máxima. Vale quanto, né? Diretão, hein, pessoal? Nem precisa fazer muita graça. Aqui, ó. Sabemos que a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda, correto? Então vamos lá, ó. A velocidade é fazer assim, ó. 3,4 vezes 10 ao quadrado, que é 340, né? Dividido por 3,4 vezes 10 a menos 3. Nem eu estou entendendo a minha letra. Menos 3 aqui, né? Opa. Agora sim. Beleza. Preferi transformar por 3,4, pessoal, porque assim, galera, assim, se você faz algumas adaptações matemáticas que facilitam o seu cálculo na hora da prova, é sempre melhor, né, galera? Então tá aqui, eu posso cortar 3,4 com 3,4, esse 10 a menos 3 sobe, positivo, né? Então fica 10 ao quadrado vezes 10 à terceira, consequentemente isso aí é igual a 10 à quinta, hertz, né? 10 a quinta hertz não tem, mas tem aqui, ó, sabe o que que tem aqui? Tem 100 kHz, que é a nossa resposta. Quilo é 10 a terceira. Faz a conta pra mim aqui, ó. 10 a quinta não é 100 vezes 10 a terceira? Então, 100 kHz, resposta letra C. Legal? Próxima questão, pessoal. Questão número 2. Bora! Bora no speedrun aqui, ó. Speedrun. Em um exame por meio de ultrassonografia, o aparelho emite ondas de frequência igual a quanto? 4 MHz, né? 4 vezes 10 a sexta Hertz. Sendo 1,6 vezes 10 a terceira a velocidade do som, né? Velocidade do som, 1,6 vezes 10 a terceira metros por segundo. A velocidade dessa onda através do músculo, o comprimento de onda. Ah, sacanagem essa questão, pô. Comprimento de onda é igual a velocidade dividido por frequência. Comprimento de onda é igual a velocidade, que é 1,6 vezes 10 a terceira, dividido por 4 vezes 10 a sexta. Então aqui é 0,4, né?
0,4. E aí, pessoal, fica assim, ó. 10 a terceira com 10 a sexta, eu tenho 10 a menos 3, né? Beleza? Então, para adaptar isso aqui a uma notação científica, eu aumento aqui a casa decimal e reduzo um nível no expoente. Ele fica 4 vezes 10 a menos 4 metros, então. Beleza? Resposta qual letra? Tem resposta aí, ó? Claro que tem, pô. Resposta letra B. Show de bola? Questão número 3. Partiu. Bora, 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 pô. Eu, hein? Questão 3. Vamos lá. Vou fazer assim, ó. Tá bom aí, né? Com o carro parado no congestionamento sobre o centro de um viaduto, um motorista pôde constatar que a estrutura deste estava oscilando intensa e uniformemente. Curioso, pôs-se a contar o número de oscilações que estavam ocorrendo, conseguiu contar 75 sobes e desces na estrutura do tempo no meio na estrutura da estrutura no tempo de meio minuto. Então são 75 oscilações em 30 segundos, né? Quando teve que abandonar, quando teve de abandonar a contagem devido ao reinício do lento, ao reinício lento do fluxo de carros. Mesmo em movimento, observou que, conforme percorria lentamente a outra metade a ser transposta do viaduto, a amplitude das oscilações que havia inicialmente percebido gradativamente diminuía, embora mantida a mesma relação com o tempo até finalmente cessar na chegada em solo firme. Então, pessoal, esse carinha aqui, ó, ele está no meio do viaduto, legal? Ele percebe uma oscilação grande, por quê? Porque no meio do viaduto é um local em que a amplitude da vibração é máxima. Legal? A amplitude aqui é máxima. E conforme ele vai se deslocando para frente, essa amplitude, que embora existe, ó, vai diminuindo até diminuir totalmente. Legal? Pessoal, isso aqui indica que isso é uma onda estacionária de primeiro harmônico. Tá legal? É isso, ó. Levando-se em conta que essa medição pode-se concluir que a Levando-se... Caraca, eu tô ruim de leitura hoje, hein? Levando-se em conta essa medição, pode-se concluir que a próxima forma estacionária de oscilação desse viaduto deve ocorrer para a frequência em Hertz igual a quanto? Então eu quero encontrar aqui quanto que vale F2, né, a frequência do segundo harmônico. Vamos lá? Pessoal, olha só, o que é frequência? E no caso é do primeiro harmônico. Frequência não é o número de oscilações por certo tempo? Então a frequência do primeiro harmônico, né, são 75 oscilações em meio minuto, em 30 segundos. Isso aqui dá quanto, pessoal? Isso aqui dá 2,5. 2,5 Hz. Legal? E aí, galera, a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a frequência do primeiro. Frequência do segundo harmônico é 2 vezes 2,5, portanto, a frequência do segundo harmônico é igual a 5 Hz. Legal, pessoal? 5 Hz, resposta à letra D, então. Beleza? Galera, essas questões de física, muitas vezes, elas têm essa questão de interpretação, sabe? Interpretação. Você pode saber muito do conteúdo, saber fazer conta como ninguém, mas é a interpretação que faz a diferença muitas vezes, ok? Questão número 4, pessoal. Questão número 4 também da página 151, tá? Vamos assim então, ó. Tem negócio de violão aí então, né? Vamos lá. Um violão possui 6 cordas. A sexta corda é a Mi, a quinta corda é a Lá, a quarta corda é a Ré, a terceira corda é a Sol, seguido de Si, e a última corda é a Mi. Todas de mesmo comprimento, mas diâmetros diferentes e sujeitas à mesma tensão quando afinadas. Isso aqui não acontece na prática, mas é
é uma coisa que a questão está me trazendo aqui, ok? A mesma tensão, sujeitas à mesma tensão quando afinadas, ok? Cada nota musical corresponde a determinada frequência de onda sonora. Afinado segundo um diapasão, quinta corda lá, correspondente à frequência de 440 Hz, aliás, 400 Hz, que não é a nota lá, inclusive. A sexta corda Mi, vibrando, emitirá um som grave de frequência correspondente a 320 Hz, corda mais grossa do violão. Quanto mais grave o som, menor é a sua frequência. Uma balança de precisão registrou para o comprimento de 1 centímetro as massas de 0,0576 gramas para a sexta corda Mi e 0,0036 gramas para a primeira corda Mi. Sabe-se que em instrumentos de cordas, a frequência F de uma nota musical é dada pela equação, né? Ele já está falando para mim que isso aqui é o primeiro harmônico, né? Ok? Aí, ó, naquela outra questão ele utilizava F, aqui ele já está utilizando T. Eu prefiro usar T. Em que L é o comprimento, T é a tensão, perfeito, e lambda é a densidade linear da corda, massa sobre comprimento, nas condições de afinação do diapasão. Qual será a frequência correspondente ao som agudo da primeira corda Mi, da Mizinha? Ou seja, está aqui, ó, tá aqui a massa dela, ok? Eu tenho aqui o comprimento dela, né? Para você pegar aqui, né, na densidade, perfeito? Então o negócio é o seguinte, né, pessoal? Vamos assim, ó. É... Ele me falou aqui algumas informações nessa questão. E aí, o que que nós podemos fazer então, né? Vamos lá. Ele me falou que a sexta corda ela emite essa onda aqui, ó. Certo? Com essa frequência. Então, eu conheço a frequência, eu posso conhecer aqui a nossa, o nosso comprimento de onda. E segundo o que a questão falou, o L e o T são iguais para todas as cordas. Entende? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui então, pessoal. Eu vou estudar a corda Mi, a sexta corda Mi. Vamos lá? Sexta corda que ele chamou de Mi. É a misona aí então, né, pessoal? Vamos lá? Brincadeira é a seguinte, olha só. Eu sei que a frequência fundamental é igual a 320 Hz, ok? Então o harmônico é o primeiro, certo? Eu sei que a densidade linear, vou chamar de lambda, porra, lambda 6, né, da sexta corda, vai ser o quê? Vai ser a massa sobre o comprimento. A massa da corda, cadê, ó? As massas de 0,0576 para a corda Mi, né? 0,0576 gramas dividido por 1 centímetro, né? Legal? Eu só queria transformar isso aqui, não... Deixa eu ver se eu preciso transformar isso aqui. Gramas e centímetros, comprimento... Cara, eu vou deixar esse negócio quieto aí, hein? Vou deixar esse negócio quieto aí, hein? Qualquer coisa depois eu transformo se precisar, né? Vou fazer o seguinte, olha só. Então aqui no caso eu tenho 0,0576 gramas por centímetro, né? 1, 2. Então eu posso falar também que isso aqui é igual a 576 vezes 10, 1, 2, a menos 2 gramas por centímetro. Bacana? Deixa quieto esse negócio aí. Então vamos encontrar uma relação entre L e T. Né? Vamos ver. Vamos ver o que dá. Vamos lá.
Então aqui nós temos o seguinte, ó, na fórmula, eu vou colocar direto na fórmula, ok? 320 é igual a 1 sobre 2L, que multiplica quanto? Que multiplica a tensão aqui, né, da corda, dividido por quanto? Dividido por 5,76 vezes 10 a menos 2. Legal? Então eu faço o seguinte, ó, 640L, já passei para lá multiplicando, é igual a quanto? É igual a raiz quadrada da tensão dividido por quanto? Dividido por 5,76 vezes 10 a menos 2. Eu preciso aplicar raiz, eu preciso aplicar quadrado dos dois lados, né? Para me livrar da raiz quadrada. Pode ser isso aqui mesmo. Da raiz quadrada. Então fica assim, ó. 640 ao quadrado vezes L ao quadrado é igual a T, que divide 5,76 vezes 10 a menos 2. Legal? Legal então, né? A brincadeira continua assim, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o meu L ou o meu T. Vou isolar o L. Deixa abaixo então. Ficaria assim então, ó. L é igual. Fiz à toa esse elevado ao quadrado aqui então. Se eu quero isolar o L. Uhum. Peraí. L e T do mesmo lado. Já sei o que eu vou fazer. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Bora programa, bora programa. Aí, ó, beleza. Eu quero achar uma relação entre L e T, né? Porque o L é igual, o T também é igual, então eu posso usar isso a meu favor. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer o seguinte, então, hein? Vamos lá, olha só. Isso aqui é comum na equação, então só vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar para lá 320 vezes a raiz quadrada de 576 vezes 10 a menos 2. E isso aqui é igual a quanto? É igual a 1 sobre 2L, que multiplica a raiz quadrada de t. Vou fazer assim. Vamos lá. Deixa essa equação aqui quietinha. Deixa essa equação quietíssima aí. Vamos lá. Aí, vamos estudar aqui agora a primeira corda Mi. A primeira corda que é a Mizinha. Beleza? Bom, vamos lá, ó. Eu não sei qual que é a frequência, certo? Não sei. 1 sobre 2L vezes a raiz quadrada de quem? Da tensão. Agora, pessoal, aqui, ó, 0,0036 gramas é a densidade linear da corda Mi. Então eu posso falar 1, 2, 3. Eu posso falar assim, ó. 3,6 vezes 10 a menos com a 3 agora, né? Vezes 10 a menos 3, então. Beleza? Beleza, então. Aí, galera, vamos pegar aqui as nossas informações, né? Quer ver só? Terminar do lado de cá, assim, ó. Questãozinha trabalhosa, não digo que não. F é igual a quanto? É igual, repara na malandragem aqui agora, ó. 1 sobre 2L vezes, ó, a raiz quadrada de t
sobre raiz quadrada de 36 vezes 10 a menos 3, né? Nós sabemos que isso aqui, ó, isso aqui vale quanto? Não vale aquele negócio ali? Vale, pô, vale aquele negócio ali sim. Quer ver? Cadê o meu pincel aqui? Achei. A frequência é igual a quanto? No lugar de 1 sobre 2L vezes a raiz quadrada de t, eu coloco isso aqui, ó. Beleza? Fica assim então, ó, 320 vezes a raiz quadrada de 5,76 vezes 10 a menos 2. E eu vou dividir isso aqui, ó, pela raiz quadrada de 33,6 vezes 10 a menos 3. Aí eu vou achar minha resposta, pô. Legal? Vamos lá, pessoal. Repete esse 320 aqui logo, para não ter erro. Né? Só um segundo. Olha, o negócio é o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Qual que é a raiz quadrada de 5,76? É 2,4. Raiz quadrada de 10 a menos 1 é 10 a menos 2, é 10 a menos 1. Já dei a resposta. Dividido. Qual que é? Eu posso falar que é o seguinte, ó. Eu posso falar que 3,6 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 36 vezes 10 a menos 2. Concorda? Aumentei ali para diminuir ali. Aliás, aumentei aqui para diminuir. Então, 10 menos 4. Tá aqui, ó. Certo? E a raiz quadrada de 36, todo mundo sabe que é 6, né? A raiz quadrada de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Beleza? E aí nós seguimos, né? Vamos lá. Por exemplo aqui, pessoal, 320 vezes 2,4 dá 768. 768. 10 a menos 1 com 10 a menos 2 é 10, né? 10 elevado a 1, ou apenas 10. E aí dividido por 6. F é igual a quanto? Vamos lá? Dividido por 6 dá 1280. 1280 Hz. Tô na frente aqui da paradinha. Vamos lá, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó. 1280 Hz. Resposta letra E. Número 4, resposta letra E. Aí, pessoal, titubeamos, mas completamos a questão. Bom, nessa questão, não é uma questão fácil, né? Assim, uma questão que você tem que pensar um pouquinho, né? Além da caixa aí. E aqui uma questão que ele fala, pô, cara, a tração e o comprimento são iguais. Ele me dá aqui a frequência e a densidade da corda Mi mais grave, né? Aí eu encontro uma relação horrorosa aqui entre essas informações. Eu poderia ter simplificado mais aqui? Poderia, né? Mas enfim, tá aí, galera. Resposta letra E. A questão 6 fala bem assim. Um alarme de segurança que está fixo é acionado, produzindo um som com frequência 735 Hz. Considere a velocidade do som no ar como sendo 343 metros por segundo. Quando uma pessoa dirige um carro em direção ao alarme, depois se afasta dele com a mesma velocidade, observe uma mudança na frequência, de 78,4 Hz. A frequência ouvida pela pessoa quando ela se aproxima da sirene é maior ou menor do que a se estivesse parada? Bom, questão de efeito Doppler, né, pessoal? É maior. Ok? Qual é o módulo da velocidade do carro? Então o negócio é o seguinte, pessoal. O negócio é o seguinte. Quando o carro se aproxima da sirene, ele escuta uma frequência maior. E quando ele se afasta da sirene, ele escuta uma frequência menor.
Legal? Tal que a diferença entre essas frequências é de 78,4 Hz. Ou seja, a frequência aparente na aproximação subtraída da frequência aparente no afastamento é igual a 78,4 Hz. Essa aqui é a brincadeira. Eu quero saber qual que é a velocidade do carro, né? Então o negócio é o seguinte, vamos assim, ó. Aproximando. Tá bom. Aproximando. Qual que é a fórmula do efeito Doppler, pessoal? F' é igual a F que multiplica quem? Que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. A fonte aqui está parada e o observador se aproxima, então eu vou usar o mais aqui, ok? Então fica assim, ó. Frequência aparente, né, é igual a frequência original, que vale 735. Isso aqui é igual a quanto? É igual a velocidade do som 343, mais a velocidade do carro, né, a velocidade do observador, dividido por quanto? Por 343. Será que essa divisão fica bonita? 735 dividido por 343. Fica nada. Então deixa esse negócio aí pra lá. Tá aqui, ó. Isso aqui na aproximação, ok? Agora, no afastamento, vai ser a mesma coisa, só que com menos aqui, né? Então fica assim, a parada. F', aqui no caso é na aproximação e aqui é no afastamento. F' é igual a 735, que multiplica 343 menos a velocidade do observador, dividido por 343. Beleza? Isso aqui é a nossa outra equação. Bacana? Pô, ficamos sem espaço aqui para fazer o negócio direito, hein? Já sei, deixa eu colocar esse negócio aqui embaixo. Pera aí. Bom, aqui é maior. E aqui a frequência no afastamento, né? 735 que multiplica 343 menos a velocidade do observador dividido por 343. Beleza? Bom, nós conhecemos aí a diferença, né? A diferença está aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte, se eu subtrair os dois, assim, ó, FAP menos FAF é igual, né, o de cima menos o de baixo. Então fica assim, ó. 300, posso fazer o seguinte até, ó. 735 dividido por 343. Como é incomum, né, esses dois números aqui nas duas equações, eu coloco em evidência. Abro um colchetão aí, ó, e subtraio, né, os dois de dentro, certo? Fica assim então, ó, 343 mais VOB menos 343 menos VOB. Automaticamente já posso cortar esse número aqui, ó, com esse número, certo? A diferença entre essas duas frequências dá 78,4. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 735 dividido por 343, que multiplica quanto?
Ó, esse cara aqui, ó, trocou de sinal com esse cara aqui, né? Aliás, o cara de dentro ele trocou de sinal, né? Então fica 2 VOB. Duas vezes a velocidade do observador. Isso aqui é igual a quanto? Ó, vou passar para lá, ó. 78,4 vezes 343 dividido por 70, 1400, 1470, é isso? 1470. 735 vezes 2 é isso aí. Legal. 78,4 vezes 343, velocidade do observador, seria 26.891,2 dividido por quanto? Por 1470. 1470. Velocidade do observador é aproximadamente 18,3 metros por segundo. Tá aí, pessoal. Uma questão de efeito Doppler que fala sobre a comparação da aproximação com o afastamento. Tá respondido aí, pessoal. Maior, depois você justifica aí melhor, tá? E a velocidade de 18,3 metros por segundo. Vamos aqui para as duas últimas, ok? Vamos lá, ó. Quando uma pessoa fala, o que de fato ouvimos é o som resultante da superposição de vários sons de frequências diferentes. Porém, a frequência do som percebido é igual ao do som menor. Porém, a frequência do som percebido é igual à do som de menor frequência emitido. Em 1984, uma pesquisa realizada com uma população de 90 pessoas na cidade de São Paulo apresentou os seguintes valores médios para as frequências mais baixas da voz falada: 100 Hz para homens e 200 Hz para mulheres, 240 Hz para crianças. Segundo a teoria ondulatória, a intensidade I de uma onda mecânica se propagando num meio elástico é diretamente proporcional ao quadrado de sua frequência para uma mesma amplitude, né? Portanto, a razão IF sobre IM entre as intensidades da voz feminina e masculina vale quanto? Pessoal, olha só. Intensidade da voz feminina, intensidade da voz masculina. Ele falou que é proporcional ao quadrado da frequência para uma mesma amplitude. Então, se eu tenho a mesma amplitude, seria uma situação como essa aqui, então, né, pessoal? No caso aqui é... eu errei. F. Beleza? Quando eu faço uma divisão entre essas duas condições, eu posso igualá-las. É uma questão de interpretação mesmo, tá, pessoal? Então seria a frequência da mulher seria 200 e a frequência do homem 100. Então 200 ao quadrado, 100 ao quadrado. Isso aqui dá quanto? 400 dividido por 100 fica igual a 4. Resposta letra A. Ok. E a última questão, pessoal, seria a questão número 8. O som de frequência mais baixa, dita fundamental, emitido por um tubo sonoro fechado numa extremidade, tubo sonoro fechado, corresponde a um comprimento de onda igual a 4 vezes o comprimento do tubo. Com certeza, né? Com certeza. Lambda 1 é igual a 4L sobre 1. Isso significa que L é igual a lambda 1 dividido por 4. Isso significa que o comprimento do tubo é 4 vezes maior, igual a 4 vezes o comprimento L do tubo, né? Isso aí. O comprimento de onda é 4 vezes o comprimento do tubo. Beleza. Já posso deixar assim então. Ó. Beleza.
Sabe-se que o valor v da velocidade do som no ar pode ser obtido pela expressão v é igual a 20 vezes a raiz quadrada de t, onde v é dado em metros por segundo e t é a temperatura absoluta do ar em Kelvin. Quando o tubo contém ar e estando ambos a 300 Kelvin, a frequência fundamental do som emitida é 500 Hz, né? Frequência fundamental, 500 Hz. E a temperatura de 300 Kelvin. Legal. Determine o comprimento L do tubo, né? Então vamos fazer o seguinte. Temperatura e tal. Olha só. Letra A. Ele quer saber o comprimento L do tubo, né? Fundamental, temperatura, beleza, aqui ó. Frequência de um determinado harmônico é igual a n vezes a velocidade dividido por quanto? É tubo fechado, né? 4 Então vamos trocar aqui, pô. Frequência de um iésimo harmônico é igual a I vezes a velocidade dividido por 4L. Legal. Bom, a frequência aí, no caso, é do primeiro harmônico, né? Então é 500 Hz aqui. Aqui é 1, né? Ó, igual a 1, que multiplica a raiz, multiplica isso aqui, né? 20 vezes 20, que multiplica a raiz quadrada de 300, ok? Dividido por 4L. 4L. Então L é igual a 220, né? Que multiplica... Tá bom, vamos lá. 300 dá por 2, 150. Dá por 3, 50. Dá por 5, 10. Dá por... dá por 5 de novo. 2. Dá por 2, 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Tá? Então, eu posso colocar isso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Opa, 3, né? 4, 25, 100, 300, tá certo. Dividido por 4L. Aliás, por 4 vezes 500, né? Por 4 vezes 500. Bacana. L é igual a quanto? 20, sai o 2, sai o 5, fica o 3. Dividido por quanto? Dividido por 4.500 aqui. Legal? Vamos assim, pessoal. Vou fazer direto esse negócio. Pelo amor de Deus, estou enrolando aqui. Fazer esse trem direto logo, vambora? Ó, 2 saiu, 5 saiu. 10, então é 200 aqui, né? 200 vezes a raiz de 3. Dividido por quanto? Dividido por 2.000. 2.000. Então L é igual a 0,1. L é igual a 0,1 raiz de 3 metros. Tá na mão aí então, beleza? Vamos lá, pessoal. Bom, na letra B ele fala então assim, olha. Desprezando a dilatação do tubo, determine a temperatura T comum ao tubo e ao ar nele contido, na qual a frequência fundamental emitida é 2F. Pessoal, olha só. Se a frequência aumenta, a temperatura no interior do tubo vai mudar, né? A velocidade dele também, consequentemente, muda. No entanto, o comprimento de onda permanece constante. Daí, eu sei que velocidade é igual a lambda vezes a frequência, ok? No caso, essa frequência aqui, ela é a frequência 2 vezes a fundamental. Então eu posso falar que 20 que multiplica a temperatura, a raiz quadrada da temperatura,
é igual ao comprimento de onda, que é o mesmo ali, né? 4L sobre 1, né? No caso. Vezes quanto? Vezes a frequência, que é o 2 vezes a frequência fundamental. Então, eu tenho que 20 é igual a... Opa! 20 vezes t é igual a 4 vezes 0,1 de raiz de 3, certo? Que multiplica 1000, né? 1000. Então aqui nós temos quanto? Vamos ver aqui então, ó. Vamos lá. Ó, 4.000 vezes 0,1, 400 dividido por 20 dá 20, né? Então raiz de t é igual a 20 que multiplica a raiz de 3. Se eu aplico o quadrado dos dois lados, então, fica t, que é 400 vezes 3, que dá 1k e 200. Tá aí, beleza? Letra C, considerando agora a dilatação no tubo, o valor da frequência fundamental emitida à temperatura T, calculada no item anterior, será maior, igual ou menor do que 2F. Considerando agora a dilatação do tubo. O tubo dilatou, beleza. O valor da frequência fundamental emitida, se o tubo dilatou, as proporções do tubo aumentaram, né? E de acordo com essa situação aqui, ó, a frequência diminui. Beleza? É inversamente proporcional. A frequência é inversamente proporcional às dimensões daquele tubo. Então aqui é a letra C, né? Bora letra C. Letra C, aqui é menor, então. Tudo bem, pessoal? Tá respondido, gente. Mais uma aula de exercícios para vocês, então, certo? Aproveite aí o conteúdo, aproveite o material e bons estudos. Falou? Professor Alex fica por aqui, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.